Chegamos ao último dia da nossa maratona de questões CESP aqui no YouTube. Foi uma semana de conteúdo intenso que foi muito proveitosa para você. E eu queria reforçar um convite. No dia 16/9, na próxima segunda-feira, nós teremos uma live especial, um encontro no qual eu e o professor Rodrigo Medeiros iremos mostrar para você a nossa preparação extensiva. É o nosso principal curso para a formação de base. Então fica o convite para você clicar no link que está na descrição desse vídeo e entrar na nossa lista VIP, porque no dia dessa live especial, quem estiver conosco terá um desconto especial na nossa preparação extensiva e aí sim vai poder formar base em concursos de procuradoria. Não perde tempo e agora uma boa revisão, uma boa aula no nosso último dia da maratona de questões CESP. Salve, salve galera! Se você ainda não me conhece, muito prazer. Eu sou o professor Gabriel Quintanilha, de Direito Tributário, e estou aqui para te ajudar, para te guiar e te demonstrar que a CESP não é esse monstro que parece. Então eu vou te guiar dentro do Direito Tributário e te mostrar como é fácil estudar Direito Tributário, como é fácil acertar as questões que envolvem o Direito Tributário, tá bom? Então preste bem atenção que a primeira dica que eu vou te dar é a seguinte: CESP é muito letra de lei e jurisprudência pacífica. Cai quase nada, absolutamente nada que envolve doutrina. Então vamos lá? Sem mais delongas, vamos começar a trabalhar. Bom, a primeira questão é uma questão de 2023 que nós temos que falar das garantias e privilégios do crédito tributário. Quando a gente trata de garantias e privilégios do crédito tributário, a gente está tratando do CTN a partir do artigo 183. Portanto, esse é um assunto que efetivamente muitos estudantes, muitos alunos deixam de tratar, deixam de estudar porque já está na parte final do CTN, já deu aquela preguiça e não continua o estudo. Aqui você vai se dar muito mal se você não continuar o seu estudo, porque é um assunto importante, é um assunto que cai muito na prova e aqui é a prova do que eu estou falando para vocês. Esse assunto é extremamente cobrado e merece a sua atenção. Então vamos lá. A respeito das garantias e privilégios do crédito tributário, julgue os seguintes itens com base no disposto no CTN, observada a jurisprudência dos tribunais superiores. O comando é exatamente o que eu falei. Letra de lei, seguindo a jurisprudência pacífica. A primeira afirmativa diz que a hierarquia na cobrança judicial de créditos tributários que envolva o Estado de Sergipe, o município de Aracaju e a União deve obedecer a seguinte ordem de preferência: União, Sergipe e município de Aracaju. Muito cuidado, senhoras e senhores, porque o artigo 87, parágrafo 187, parágrafo único do CTN prevê exatamente isso. 187, parágrafo único do CTN prevê exatamente isso. Mas o STF já deu interpretação conforme a Constituição, determinando inclusive o cancelamento da súmula 563 do STF. 563 do STF, essa ordem de preferência, ela viola o federalismo. Então, efetivamente, essa norma não foi recepcionada pela Constituição, senhoras e senhores. Vai lá no seu CTN, já risca logo o artigo 187 em seu parágrafo único. Risca logo a súmula 563 e anote: esta ordem de preferência em que a União entra na frente fere o federalismo fiscal. Então vamos lá, vamos dar continuidade a esse nosso bate-papo. A próxima afirmativa é a afirmativa de número 2. A afirmativa de número 2 diz que as garantias atribuídas ao crédito tributário pelo CTN são absolutas, excluindo-se outras que sejam previstas em legislações esparsas. Gente, olha só, aqui você não precisa nem saber de direito tributário, eu percebi que essa frase está errada, né? Como que você exclui garantia? Como que você exclui garantia do crédito tributário? Sobretudo se a gente lembrar que o crédito tributário é um bem público. O crédito tributário é um bem público, significa dizer que o crédito tributário necessariamente, ele vai ter todas as garantias e privilégios para a sua satisfação, porque ele é um bem de interesse da coletividade. Então, obviamente, essa afirmativa número 2, ela está errada. Então, já anulei a A, já anulei a C,
Já anulei a D e só falta a E? Não, já anulei a E também, porque a 2 está certa. Só pode ser a resposta a letra B, que somente o item 3 está correto. Somente o item 3 está correto. O controle da legalidade da inscrição dos créditos em dívida ativa deve ser rígido, porquanto o crédito, uma vez inscrito, goza de presunção relativa de liquidez e certeza. Então preste bem atenção, gente. A inscrição em dívida ativa do crédito tributário, diga-se de passagem, é a última hipótese de controle da legalidade do crédito. Ela representa o controle da legalidade do crédito tributário e por esse motivo que necessariamente quando a gente trata de inscrição em dívida ativa é um assunto tão importante para o direito tributário, porque é com a inscrição em dívida ativa que nós temos o controle da legalidade. O controle da legalidade. Portanto, resposta correta, letra B. Letra B de baixinho. Então, sem mais delongas, vamos lá para a próxima questão, senhoras e senhores. A próxima questão também, obviamente, uma banca da CESP, né? O nosso objetivo aqui é falar de CESP do início ao fim. Nesse caso, falar bem, né? Porque não tem por que falar mal, que a gente está vendo aqui como ela é tranquila e letra de lei. Acerca do crédito tributário, das obrigações tributárias, julgue os itens a seguir. A obrigação tributária principal refere-se ao dever de pagar o tributo original, enquanto o dever de pagar juros e correção é considerado uma obrigação acessória. Pessoal, isso está totalmente errado. Isso não está um pouco errado. Isso está totalmente errado. Não existe meio certo nesse caso. É uma frase 100% errada. Ela não é um pouquinho errada, é 100% errada. Por quê? Porque a obrigação tributária, ela está prevista e é tratada no artigo 113 do Código Tributário Nacional. E no artigo 113 do Código Tributário Nacional, você vai encontrar que a obrigação tributária, ela decorre da lei. A obrigação tributária é diferente da obrigação civil. A obrigação civil é uma obrigação que depende da vontade das partes. Ou seja, a obrigação civil é uma obrigação ex voluntatis, enquanto a obrigação tributária, ela decorre exclusivamente da lei. A obrigação tributária decorre exclusivamente da lei. Portanto, é uma obrigação ex lege. Ex lege. A obrigação tributária se divide em obrigação principal e obrigação acessória. A obrigação principal é tratada no artigo 113, parágrafo 1º do CTN. Abre o seu código e me acompanha. No 113, parágrafo 1º, você vai encontrar que a obrigação principal é a obrigação de dar dinheiro ao fisco. Portanto, para todos os tributos, a obrigação principal é a mesma, a obrigação de pagar. Para todos os tributos, a obrigação principal é a mesma, é a obrigação de você efetuar o pagamento. Pagamento. Pagou, é a obrigação principal. Já no parágrafo 2º, você vai encontrar que a obrigação acessória, que poderá estar prevista na legislação tributária, e aqui acende o sinalzinho na sua cabeça, porque a obrigação acessória ela difere da principal. A obrigação acessória, ela poderá estar prevista na legislação tributária. Legislação e lei não são sinônimos. A legislação é gênero, lei é espécie. Então, a legislação, ela poderá estar, preste muita atenção, a legislação poderá tratar da obrigação acessória. E nos termos do artigo 96 do CTN, 96, legislação abrange leis, decretos, portarias e etc. As leis são espécies do gênero legislação, beleza? Então, a obrigação acessória pode estar na legislação tributária e consiste numa obrigação de fazer ou não fazer. O que significa isso, senhoras e senhores? Significa dizer que enquanto a obrigação principal é a obrigação de pagar o tributo, a obrigação acessória é um fazer ou não fazer. Fazer ou não fazer. Mas, Gabriel, como assim fazer ou não fazer, Gabriel? A obrigação principal no imposto de renda é pagar. A obrigação principal no imposto de renda é pagar. E a obrigação acessória? A obrigação acessória no imposto de renda é
declarar. Você tem que declarar. Então, obrigação acessória de fazer. A acessória de fazer é declarar. Beleza? Então, muito cuidado com isso. E a acessória de não fazer? A obrigação acessória de não fazer, muitas vezes acontece na obrigação que você tem de não rasurar os livros fiscais, de não destruir os comprovantes de pagamento do tributo, ou seja, existem algumas obrigações acessórias de não fazer que existem em nosso ordenamento jurídico, tá bom? Mas, Gabriel, a obrigação acessória segue a principal como no direito civil? Não. Aqui, gente, no direito tributário, nós estamos diante de um direito de verdade. Sabe o que significa isso? Significa dizer que a obrigação acessória ela vai existir ainda que não exista a obrigação principal. Ô Gabriel, eu não entendi. Levamos em consideração, por exemplo, um templo religioso. O templo religioso ele é imune à incidência de impostos sobre patrimônio, renda e serviços. O templo religioso não paga imposto de renda, mas o templo religioso tem que entregar a obrigação acessória respectiva? Tem. O templo religioso tem que entregar a obrigação acessória respectiva. Por quê? Porque ele é imune à obrigação principal, mas não à obrigação acessória. A obrigação acessória, ela vai existir independentemente da obrigação principal. Lembre-se disso. A obrigação acessória, ela vai existir independentemente da obrigação principal. Beleza? Dúvidas? Não há dúvidas. Maravilha, maravilha. E aí vem o parágrafo 3º do artigo 113. Se você recebe uma multa por descumprimento de obrigação acessória, isso acontece, tá? Experimenta não declarar imposto de renda para você ver o que vai acontecer. Se não declara imposto de renda, você recebe uma multa, certo? Quando você recebe uma multa, eu te pergunto, essa multa é obrigação acessória ou é obrigação principal? O que você acha? Essa multa ela é uma obrigação principal. Porque quando você recebe uma multa, muito cuidado com isso, é obrigação de dar dinheiro ao fisco. Se é obrigação de dar dinheiro ao fisco, aí é obrigação principal. Porque a obrigação acessória é um fazer ou não fazer. Beleza, galera? Joinha? Bom, depois disso tudo, né? Eu acho que a gente pode ir para a questão. Então, a primeira afirmativa diz o seguinte. A primeira afirmativa está dizendo para gente com todas as letras, que efetivamente a obrigação tributária principal refere-se ao dever de pagar o tributo. Ok. Mas o dever de pagar os juros é obrigação acessória? Claro que não. Então a primeira afirmativa está errada. A segunda afirmativa, a multa tributária não é considerada um tributo em si, mas a obrigação de pagá-la possui natureza tributária? Não possui natureza tributária. Não possui natureza tributária. Preste bem atenção. Importantíssimo. Obrigação principal não é efetivamente, olha só, obrigação tributária. É obrigação principal. Beleza? Não tem natureza tributária, mas tem natureza de obrigação principal. 3. A entrega de declaração pelo contribuinte reconhecendo o débito fiscal não constitui automaticamente o crédito tributário, podendo ser necessárias as providências por parte do fisco para formalizar a cobrança. Aqui nós temos um detalhe importante, temos um assunto que vai além da obrigação. Aqui a gente já está falando de crédito tributário.
Crédito e obrigação não se confundem. O crédito tributário ele é muito mais abrangente que a obrigação tributária. O crédito tributário, ele é a obrigação exigível, é a liquidação da obrigação. Então, um resumo na tua cabeça. A lei, ela prevê a hipótese de incidência. A hipótese de incidência é uma abstração, uma situação abstrata que não existe no mundo dos fatos. A partir do momento em que eu tiro aquela situação do mundo hipotético e trago para o mundo dos fatos, eu pratico o fato gerador. Com a prática do fato gerador nasce a obrigação tributária, porque ela é ex lege. Então, ao nascer a obrigação tributária, ela é exigível? Não, porque não tem um montante ainda. O montante vai surgir com o lançamento. É o lançamento que vai constituir o crédito tributário. O lançamento está previsto no artigo 142 do CTN. E após a notificação do sujeito passivo, essa obrigação será exigível. Exigível, mas não exequível. A execuibilidade se dará com a inscrição em dívida ativa. Agora tem um detalhe. Se o tributo tiver sujeito a lançamento por homologação, que é a modalidade de lançamento em que o contribuinte apura o tributo devido, antecipa o pagamento e manda para a conferência do fisco, aí sim nós temos o quê? O lançamento por homologação. Mas se o indivíduo confessa, o fisco precisa lançar? É claro que não. Se o indivíduo confessa, o crédito está constituído. O crédito está constituído. Isso está na súmula 436 do STJ. Súmula 436 do STJ. Então, a terceira afirmativa está correta ou não? A entrega de declaração pelo contribuinte reconhecendo o débito fiscal não constitui. É claro que constitui. Se o indivíduo reconhece, ele está devendo. Devendo. Ok? Beleza? Preste bem atenção, hein? E a afirmativa número 4, ela é importante, hein? No lançamento por homologação, também denominado autolançamento, quaisquer atos anteriores à homologação, realizados pelo sujeito passivo ou por terceiros, com o objetivo de extinguir total ou parcialmente o crédito tributário, não tem influência sobre a obrigação tributária. Gente, o lançamento por homologação, ele está no artigo 150 do CTN. 150 do CTN. Preste bem atenção. No artigo 150 do CTN, você vai encontrar o lançamento por homologação, que é a modalidade de lançamento em que o contribuinte ele vai apurar o tributo devido, antecipar o pagamento e mandar para a conferência do fisco. Conferência do fisco. No autolançamento ou lançamento por homologação, então é o contribuinte que apura, o fisco só confere, beleza? Mas, Gabriel, isso está certo ou isso está errado? Bom, pessoal, eu vou ser bem sincero com vocês, tá? Quando eu botei essa questão aqui, eu botei até para questioná-la mesmo, ou para a gente se questionar, né? Porque ela é uma questão que merece muita atenção. Eu digo porque o gabarito dessa questão, ela prevê a letra D, que a questão 2 e a 4 estão corretas. A 4 eu concordo, está correta sim, artigo 142 do CTN com 150 do CTN. Está correto e indiscutível, beleza. Mas a 2 eu não concordo. A multa tributária, ela não é um tributo, mas a obrigação de pagá-la possui natureza tributária? Não possui. Sinceramente, não possui. Eu marcaria e não erraria porque não existe outra opção, mas a multa não é tributária. Ela não tem natureza de tributo. Aliás, o artigo 3º do CTN diz com todas as letras, o tributo não constitui sanção por ato ilícito. Se o tributo não é uma sanção, obviamente, se o tributo não é uma punição, não podemos falar em nenhuma hipótese, né? Nenhuma hipótese a gente pode falar que a multa é um tributo. Ela é a obrigação principal, mas não tem natureza tributária. Mas fica aí minha crítica. O gabarito diz que as afirmativas 2 e 4 estão corretas. As afirmativas 2 e 4 estão corretas. Beleza, gente?
Tranquilo? Molezinha? Não há dúvidas? Maravilha, maravilha. Senhoras e senhores, então vamos lá, porque tem mais uma questão aqui pra gente falar. Vamos lá. Mais uma não, mais um monte. Mais um monte. Bora! Essa próxima questão ela é muito interessante e ela fala: a Assembleia Legislativa do Estado X editou lei com as seguintes previsões. Prescrição decenal para os créditos tributários de ICMS. 2. Ela ainda previu definição dos contribuintes e da base de cálculo do IPVA. E ela definiu a isenção tributária de TCMD para determinado contribuinte. Em face dessa situação hipotética, agora está afirmado a respeito à disciplina constitucional do sistema tributário que isso tudo poderia ter sido feito pelo Estado em sua lei? Pelo Estado em sua lei? Gente, na verdade, prescrição é matéria reservada à lei complementar. Artigo 146, inciso 3, a linha B da Constituição. Se prescrição é matéria reservada à lei complementar, o Estado não poderia tratar do assunto. Então a 1 está errada, né? A 1 está errada. Então a A eu já tiro de cara, né? A B eu já tiro de cara, porque tem a 1, né? E a E eu também tiro de cara. Então eu fico entre C e D. Definição dos contribuintes e base de cálculo do IPVA, beleza. Lei estadual, né? Lei estadual, né? Mas pode a lei estadual definir o contribuinte? Não só pode como deve, né? Não só pode como deve. Mas e a afirmativa 3, que fala que a isenção tributária de TCMD para determinados contribuintes? Para determinados contribuintes. E aí, o que você acha? Poderia definir para determinados contribuintes? Gente, preste bem atenção. A isenção do ITCMD, do Imposto sobre Transmissão, Causa, Mortes e Doação, ela de fato pode ser concedida pelos estados. Agora, preste bem atenção. Especificamente, o ITCMD, ele é um imposto que tem tratamento no CTN e deve seguir as regras do CTN como lei geral. Portanto, a banca agiu de forma correta e entendeu como gabarito a letra C, ou seja, a previsão legal mencionada no inciso 2 é compatível com a Constituição. E somente ela é compatível com a Constituição, que é a definição de contribuinte e base de cálculo do imposto sobre propriedade de veículo automotor terrestre, aquático e aéreo, que é o imposto de competência dos estados. Belezinha, galera? Legal? Essa foi tranquila, né? Questãozinha fácil, sem muitas discussões. Vamos lá? Sem parar para a próxima questão. A próxima questão trata das imunidades tributárias. Imunidades tributárias. Quando falamos de imunidades, estamos falando das hipóteses de não incidência constitucionalmente qualificada. Imunidade de não incidência, imunidade na verdade é uma hipótese de não incidência constitucionalmente qualificada, tá? Está prevista na Constituição em diversos artigos espalhados, mas o núcleo com as principais imunidades está previsto no artigo 150, inciso 6, alíneas A, B, C, D e E. A, B, C, D e E
Beleza, gente? Tranquilo? Então vamos entender aqui. Letra A imunidade tributária recíproca exonera o sucessor das obrigações tributárias relativas aos fatos geradores ocorridos antes da sucessão. Não exonera, senhoras e senhores. A imunidade tributária recíproca, ela tem como objetivo a proteção do pacto federativo. A lógica da imunidade recíproca é garantir o pacto federativo, é garantir o federalismo. E é exatamente por isso que essa imunidade existe, para garantir o federalismo. Então ela é em razão da figura, da pessoa, por isso que ela não se estende ao sucessor, tá? Por isso que ela não se estende ao sucessor. B. Os bens imóveis de propriedade de instituições de educação e assistência social, quando temporariamente ociosos, não são contemplados pela imunidade tributária, ainda que tais entidades não sejam dotadas de fins lucrativos. Isso está totalmente errado, né? Esses bens, ainda que estejam ociosos, eles não podem onerar as entidades imunes. Aí que está o ponto. A entidade imune, ela não pode ser onerada de forma indevida. Afinal de contas, sendo ela uma entidade, obviamente, imune, né? Se você cobrar porque esse imóvel está ocioso, porque ela não conseguiu alugar, você está gerando realmente um grande prejuízo, que não é o objetivo da imunidade, tá? Então a letra B também está errada. C. As ações assistenciais exercidas por entidades religiosas são compatíveis com o modelo constitucional brasileiro de assistência social, razão por que se incluem no âmbito das imunidades tributárias, ainda que tais ações sejam restritas aos membros da organização religiosa ou àqueles que concordarem em aderir a seus preceitos. Aqui eu tenho uma questão interessante. Essa resposta está errada pela limitação somente àqueles que seguem os preceitos, tá? Diga-se de passagem, a própria imunidade religiosa, ela não se estende à maçonaria, porque a maçonaria ela é fechada. Só ingressa na maçonaria quem recebe um convite. Se você não receber um convite, se você não é convidado, você não ingressa na maçonaria. E por isso que a imunidade não se estende à maçonaria. Aqui a lógica é a mesma, tá? Mas é importante lembrar que a Emenda Constitucional 132, a reforma tributária, ela ampliou a imunidade dos templos. Ela ampliou e muito a imunidade dos templos. Agora os templos religiosos são imunes, tá? Lembrem-se disso. Os templos religiosos, eles são imunes, mas não só os templos, as entidades religiosas de um modo geral e as entidades beneficentes relacionadas com os templos religiosos, tá? Não mudaria a resposta, mas efetivamente é importante lembrar que houve essa ampliação no texto constitucional. Dá uma lida lá e grifa que é assunto de prova. Letra D. A imunidade tributária cultural, da letra D, né, do artigo 150, inciso 6, a letra D, a linha D da Constituição. A imunidade tributária cultural destinada a livros, jornais e periódicos não alcança o livro eletrônico. É claro que alcança o livro eletrônico. Jurisprudência pacífica. Súmula vinculante 57 do STF. Assunto fácil, assunto ridículo, assunto molezinha. Não tinha como você errar esta questão. E a letra E, a imunidade tributária subjetiva, aplica-se ao ente beneficiário quando este figura como contribuinte de direito e não como contribuinte de fato, sendo irrelevante investigar se o tributo repercute economicamente ou não. Letra E é a resposta correta. Letra E é a resposta correta. Porque se a imunidade é subjetiva, ela é da pessoa, essa figura é interessante. Ela só pode ser aplicada ao tributo que o indivíduo é contribuinte. O tributo que ele suporta como consumidor final não vai ser imune, porque ele não tem obrigação de recolher. Ele é só consumidor final. Então, como ele não tem a obrigação de recolher, ele obviamente não terá direito à imunidade. Obviamente não terá direito à imunidade. Belezinha? Tranquilo? Então a resposta correta aqui é a letra E. É a letra E. Dúvidas? Não há dúvidas? Então a gente já tem algumas boas questões e no próximo bloco a gente continua com mais comentários sobre as questões da CESP. Vamos lá. Vamos lá, pessoal. Questão de número 5. Questão de número 5.
Segundo, vou perder tempo não, vamos direto para a questão. Vamos lá. Segundo o Código Tributário Nacional, assinale a opção correta acerca da fiscalização tributária do sigilo fiscal. Você sabe que esse assunto sigilo fiscal é um assunto que é muito discutido, né? Só queria lembrar a vossas excelências que desde 2016 o STF já tem entendimento pacífico que é possível a transferência do sigilo fiscal lá da autoridade, bancária, né, do gerente da conta, para a autoridade fiscal, para a autoridade tributária. Então é possível a transferência de sigilo. Para o STF não é quebra, é transferência de sigilo. Por quê? Porque o gerente da conta não pode divulgar as informações, assim como não pode divulgar as informações bancárias. Quem? Também não pode divulgar as informações bancárias aquele que está na posição de autoridade tributária. Então, como não é possível essa divulgação de informações, necessariamente não há quebra de sigilo, mas sim transferência, reconhecendo até a constitucionalidade da Lei Complementar 105, tá bom? Mas vamos lá, vamos ler a questão. A autoridade administrativa, letra A autoridade administrativa que proceder ou presidir a quaisquer diligências de fiscalização lavrará os termos necessários para que se documente o início do procedimento, não sendo necessária a fixação de prazo máximo para a conclusão daquelas, dada a imprevisibilidade dos trabalhos fiscalizatórios. Olha, para tudo, olha para mim, sério. Pera aí, eu vou até botar de novo aqui. Não há prazo para encerrar a fiscalização. O auditor pode ficar a vida inteira fiscalizando a empresa. Qual é a razoabilidade disso, meu povo? Onde está a razoabilidade desta afirmação? Ela fere o ordenamento jurídico, a segurança jurídica, ela fere a estabilidade das relações jurídicas, ela fere tudo o que você imagina na face da terra. A letra A não pode nunca estar certa. Você não precisa nem saber direito tributário, é só ser razoável. Como é que uma fiscalização vai durar para sempre? Isso não existe. Isso não existe. Isso não existe. Não é possível que uma fiscalização dure para sempre, ok? Letra B. As representações fiscais para fins penais estão salvaguardadas pelo sigilo fiscal, mas as inscrições em dívida ativa são passíveis de divulgação. Gente, preste bem atenção. Não é bem assim que a banda toca, não. Você tem o sigilo fiscal, mas o sigilo fiscal ele não engloba nem a representação fiscal para fins penais, não, tá? Porque efetivamente é de interesse da coletividade saber se o indivíduo é ou não é um sonegador. Então, a sociedade tem o interesse em saber se está lidando ou não com um sonegador. E é exatamente por este motivo, né, que essa opção ela está errada. Beleza? Então vamos lá, pessoal, sem parar, hein? Letra C. O parcelamento de dívidas fiscais é assunto protegido pelo sigilo fiscal, já que diz respeito à situação econômica do contribuinte. Na verdade, não é, porque também estamos falando do direito à informação. Direito à informação, beleza? A letra D. As fazendas públicas da União, Estados, Federal e dos municípios não podem permutar informações de qualquer natureza. É claro que podem. É claro que podem. A lógica do Estado é exatamente colaborar para que haja uma transferência de informações e todos possam se beneficiar desta condição. Beleza? E letra E. Os incentivos fiscais cujos beneficiários são pessoas jurídicas são passíveis de divulgação pela Fazenda Pública. São mesmo, sabia? E aí você vai perguntar, pô, Gabriel, por que benefício fiscal é divulgado? O benefício fiscal é divulgado exatamente para que toda a sociedade saiba quanto está sendo renunciado de receita. Porque um benefício fiscal nada mais é que uma renúncia de receita. Quando há um benefício fiscal, o Estado está abrindo mão da receita. Ele está deixando de arrecadar. Então nada mais justo saber para onde foi esse dinheiro, quem está se beneficiando com essa renúncia fiscal. E é por isso que efetivamente nós temos
a divulgação dessas informações, tá bom? Então a divulgação dessas informações se dá para garantir o acesso e o controle da coisa pública. Resposta correta, a letra E. É de escola. Vamos lá, pessoal. Vamos lá. Questão mais longa, mais chata de leitura. Fernando, domiciliado no estado do Maranhão, era proprietário de determinado veículo que sofreu colisão frontal categorizada como de média monta. Como o carro estava segurado, a seguradora reconheceu o sinistro, declarou a perda total do veículo e indenizou o Fernando em valor correspondente ao de mercado. Em contrapartida, a seguradora se tornou a proprietária do veículo sinistrado e submeteu a leilão no estado de São Paulo. Lucas, domiciliado no estado do Pará, arrematou o veículo em leilão, com o objetivo de trazê-lo ao seu domicílio e promover os devidos reparos, para posteriormente fazer uso pessoal do carro. Considerando a situação hipotética apresentada, assinale a opção correta acerca do ICMS. E aí, galera, qual é a opção correta? Letra A. Caso tivesse arrematado o carro em leilão com vista a revendê-lo com intuito lucrativo, Lucas pagaria a alíquota interestadual do ICMS apenas ao estado de São Paulo, incluídos na base de cálculo do tributo todos os custos de frete e seguro do bem. Essa questão ela é muito interessante porque o ICMS, em seu DIFAL, ele tem uma regra específica de incidência, né? Na operação interestadual, seja ela qual for, aplicar-se-á o ICMS, a alíquota interestadual de ICMS para o estado de origem, e o DIFAL, o diferencial de alíquota para o estado de destino. Beleza, galera? Tranquilo? Então, nesse caso aí, tá errada essa opção A. Totalmente errada. Não tá um pouco não, hein? Tá muito errada esta opção A. Na opção B, Lucas, que arrematou o carro para uso pessoal, figurando, portanto, como consumidor final, pagará apenas a alíquota interestadual do ICMS ao estado do Maranhão. O imposto terá como base o valor do arremate no leilão. Bom, você já percebeu, já falamos sobre isso, efetivamente essa regra não tem lógica, essa afirmativa não tem lógica porque nós já tratamos da figura do DIFAL, tá bom? Letra C, Lucas, que arrematou o carro para uso pessoal, figurando, portanto, como consumidor final, pagará a alíquota interestadual do ICMS ao estado de São Paulo e arcará com o ICMS ao do estado do Pará, referente ao diferencial de alíquota. Está invertido, né? Nós já falamos sobre isso, ou seja, uma afirmativa já resolveu praticamente a questão inteira. Mas o que ainda que você não lembrasse desse assunto, gente, se você for de boas, você vai olhar logo a letra E, né? Porque a letra E é a coisa mais fácil do mundo. Por quê? Quem vendeu foi a seguradora. E a alienação de bem salvado de sinistro não é fato gerador de ICMS. Súmula vinculante 32 do STF. A alienação de bem salvado de sinistro não é fato gerador de ICMS. Súmula vinculante 32 do STF. Súmula vinculante, repito, súmula vinculante 32 do STF. Beleza? Maravilha, maravilha, senhoras e senhores. Então a resposta correta é a letra E, tá? Letra E, súmula vinculante 32. Próxima questão, vamos lá. A próxima questão, ela efetivamente, preste bem atenção. Ela traz um assunto muito importante que é o ITBI. ITBI. Preste bem atenção. O ITBI é o Imposto de Competência dos Municípios, que tem como fato gerador a transmissão onerosa de bens imóveis. Transmissão onerosa de bens imóveis. O ITBI, senhoras e senhores, é um imposto extremamente importante. Extremamente importante. Por quê? Porque o ITBI
ele hoje é motivo de muitas discussões nos tribunais superiores, no tocante ao momento do fato gerador, no tocante à sua base de cálculo. Gente, esse assunto de ITBI virou a coqueluche do momento, levando-se em consideração as figuras das holdings patrimoniais que estão sendo constituídas à torto e à direito no Brasil, né? Então, efetivamente, quando a gente trata de holding, a gente fala da incidência do ITBI em integração de capital. Só não incide o ITBI se o objeto social da empresa não for a gestão de bens próprios. Caso contrário, haverá a incidência do imposto. Caso contrário, haverá a incidência do imposto, beleza? Então prestem bastante atenção no tocante ao ITBI. O ITBI, ele pressupõe a transmissão onerosa de bens imóveis. De acordo com o STF, ele incide no momento do registro de transmissão. E a base de cálculo é o valor da operação. Apesar do CTN, no artigo 38, falar que é o valor venal. O STF entendeu que é o valor da operação, o valor da compra e venda, ressalvada a hipótese em que o município, ele, num processo administrativo próprio, permita ao contribuinte o contraditório para que ele então possa arbitrar essa base de cálculo, tá? Dadas essas noções gerais, a gente parte para a questão que envolve o nosso querido ITBI. Vamos lá. À luz do disposto na Constituição de 88, assinale a opção correta a respeito do ITBI. É legítimo ao município arbitrar previamente a base de cálculo do ITBI com respaldo em valor de referência. Com respaldo em valor de referência. Tá errado, né? Não pode, acabamos de falar sobre isso. Não pode. O município só pode arbitrar se houver a garantia do contraditório ao sujeito passivo. Se o sujeito passivo não tiver direito ao contraditório, não poderá haver o arbitramento do ITBI. Certo, galera? Não poderá haver o arbitramento do ITBI. Então, muito cuidado com isso, tá? O ITBI, ele não poderá ser arbitrado com base em planta de valores. Letra B. O ITBI incide sobre a transmissão de direito real sobre bem imóvel, a exemplo da hipoteca. Não incide porque não é uma operação onerosa, é uma operação de garantia. C, segundo a jurisprudência do STF, é compatível com o texto constitucional, lei que estabelece alíquotas progressivas para o ITBI com base no valor venal do imóvel. Totalmente errado, né? Súmula 656 do STF, não há previsão constitucional para aplicação da progressividade ao ITBI, portanto é inconstitucional essa aplicação. É inconstitucional essa aplicação. Letra D, de acordo com a jurisprudência dominante do STJ, o valor da transação declarado pelo contribuinte para fins da base de cálculo ITBI goza de presunção de compatibilidade com o valor de mercado, que somente poderá ser afastada pelo fisco mediante regular instauração de processo administrativo próprio. Foi o que eu já falei para vossas excelências, né? Esse assunto já está pacificado no STJ, tema 1113, não tem discussão. Então, efetivamente, cabe a base de cálculo, que é o valor real da operação. Tá? Então, a letra E, ela obviamente está errada, né? O ITBI compartilha a mesma base de cálculo do IPTU, não é uma verdade, são bases de cálculo completamente diferentes, são fatos geradores distintos, portanto, as bases de cálculo não se confundem. Por serem fatos geradores distintos, as bases de cálculo não se confundem. Belezinha, galera? Legal? Então vamos falar de lançamento agora? Falamos rapidamente de lançamento ainda há pouco. Agora a gente vai avançar para as modalidades de lançamento. A respeito das modalidades de lançamento e de aspectos atinentes a esse tema, assinale a opção correta à luz do CTN e a jurisprudência dos tribunais superiores. Letra A. O lançamento por homologação é realizado quanto a tributos indicados pela administração tributária. Seu pagamento deve ser antecipado pelo sujeito passivo. Bom, o artigo 150 do CTN regulamenta isso,
né? E no 150 você vai identificar a modalidade lançamento por homologação. E de acordo com o artigo 150 do CTN, ele ocorre quando os tributos cuja a legislação atribui ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa, operando-se pelo ato em que a referida autoridade, tomando conhecimento da atividade exercida pelo obrigado, expressamente a homologa, né? Então, efetivamente, no lançamento por homologação, eu tenho a antecipação do pagamento, né? Pelo sujeito passivo, né? Pelo sujeito passivo. Então, a legislação tributária, ela vai atribuir quem vai recolher e não a administração tributária. Então, a letra A está errada. Letra B, o lançamento por declaração deve ser efetuado pelo contribuinte, ou seja, aquele que possui relação pessoal e direta com a situação que constitui o fato gerador da obrigação tributária, não se admitindo declaração por terceiro. O lançamento por declaração, senhoras e senhores, está no artigo 147 do CTN, né? Então, ele é com base na declaração do sujeito passivo ou de terceiro. Com base na declaração do sujeito passivo ou de terceiro, artigo 147 do CTN, tá? Então, a letra B também está errada. Letra C, o lançamento de ofício poderá ser revisto a qualquer tempo pela autoridade administrativa. A qualquer tempo é forte demais, né? O artigo 149 do CTN, ele traz a modalidade de lançamento de ofício, que é a modalidade em que o fisco pratica o lançamento, ou seja, o contribuinte ele não participa disso, ele fica só esperando o carnezinho para pagar, né? Então, nesse caso, a qualquer tempo é muito forte, tem que ser respeitado o prazo prescricional. Letra D, a mudança do critério jurídico adotado pelo fisco não autoriza a revisão de lançamento que se reporte a fato gerador ocorrido antes da sua introdução. É importante lembrar que, efetivamente, o lançamento, gente, ele não pode ser alterado, né, após ser notificado. Mas é importante lembrar também que quando você tem uma alteração do critério jurídico, você não pode voltar atrás porque isso viola a segurança jurídica, né? Se você volta atrás, isso viola a segurança jurídica. Então, não pode haver essa retroatividade. A letra D, ela está correta, tá? Letra D está correta, beleza? E a letra E, o lançamento tributário não pode ser revisto por erro de fato. Pode sim, pode sim, pode sim. O artigo 149 assim prevê. Belezinha? Fácil, tranquilo. Então vamos lá para a questão de número 9. Questão de número 9, sem mais delongas. Aqui já é uma questão de processo tributário, que trata da figura da exceção de pré-executividade. Exceção de pré-executividade, essa é uma questão bastante recente, aqui de 2024. Caiu na prova de procurador do município de Camaçari, na Bahia. Alô, Bahia, um beijo, pessoal da Bahia, terra querida. A respeito da EPE, antes de falar, o que é a exceção de pré-executividade, hein? A exceção de pré-executividade é uma petição avulsa que é apresentada nos autos da execução fiscal para que o indivíduo ele possa alegar matéria de ordem pública, que o juiz possa reconhecer de ofício, sem necessidade de dilação probatória. Tá? Ela tem fundamento na súmula 393 do STJ. Então vamos lá, senhoras e senhores. Exceção de pré-executividade. Primeira afirmativa, a alegação de prescrição do crédito tributário é passível de ser veiculada em EPE. Claro que é, né?
Óbvio que é. Se você está alegando prescrição, é matéria de ordem pública, o juiz pode reconhecer de ofício em qualquer fase do processo. Se o juiz pode reconhecer de ofício em qualquer fase do processo, obviamente pode ser alegado em sede de EPE. 2. O acolhimento da EPE que tenha como resultado prático a extinção da execução fiscal pode ensejar a condenação da Fazenda Pública em honorários advocatícios. Cara, isso aqui é um assunto muito interessante. Isso aqui é muito discutido, mas efetivamente é possível a condenação em honorários porque a EPE, quando apresentada, se for julgada procedente, ela extingue a execução fiscal, põe fim ao processo, daí ser cabível a condenação em honorários, tá bom? E a terceira afirmativa, manejo da EPE comporta dilação probatória sobre questão controvertida. Claro que não, a EPE só permite a alegação de matéria de ordem pública. Portanto, a resposta correta é a letra C. Só estão corretas as afirmativas 1 e 2. Só estão corretas as afirmativas 1 e 2. Beleza, galera? Show? Então, vamos embora para a questão de número 10. Nota 10. Questão de número 10. No que se refere às execuções fiscais, e é importante a gente ter em mente que processo tributário é extremamente importante, tá? Porque efetivamente, quando a gente trata da figura do direito tributário, o processo tributário, ele é muito relevante para as procuradorias. Então, quando a gente fala de execuções fiscais, a gente efetivamente tem que ficar atento e estudar processo tributário, beleza? Então, no que se refere a execuções fiscais, assinale a opção correta, conforme a legislação pertinente e a jurisprudência dos tribunais superiores. Pessoal, vamos lá. Letra A. No tocante à execução fiscal, essa questão, só para situar vocês, tá? Ela caiu também na prova de Camaçari, tá? Então ela é uma prova muito nova, de 2024. Então é importante a gente ficar atento aí, porque é assunto novo, é assunto que está quente, tá? Letra A. O rito das execuções fiscais não admite a citação por edital. Totalmente errado, né? Claro que admite, pelo amor de Deus. O que mais tem é edital em execução fiscal. Se não for edital, vai citar como aquele cidadão que está fugindo do fisco? Letra B. O demonstrativo de cálculo do débito tributário deve acompanhar a petição inicial e a execução fiscal proposta? Claro que não. O único documento que vai instruir a execução fiscal é a certidão de dívida ativa, que, aliás, ela pode ser ajuizada como inicial, ok? A CDA pode ser ajuizada, inclusive, como inicial. Não há nem necessidade de você fazer algo diferente disso. Não tem que instruir documento nenhum. Letra C. É possível, no âmbito da execução fiscal, a decretação de prescrição intercorrente, ainda que esta decorra da demora da citação. Claro que não, né? Se decorreu da demora da citação causada pelo judiciário, súmula 106. Súmula 106 do STJ. Letra D. A Fazenda Pública Municipal não goza de prerrogativa da intimação pessoal. Da onde tiraram isso? Aí eu te pergunto, você está fazendo uma prova para procurador, tu vai marcar um troço desse como? Jamais, né? Pela razoabilidade, você não vai marcar esse negócio, né? Letra E. Havendo penhora de bens na execução fiscal, o termo inicial para o manejo dos embargos de execução será da data da efetiva intimação da constrição. Artigo 16, inciso 3 da Lei 6.830. Artigo 16, inciso 3 da Lei 6.830, que é a Lei de Execuções Fiscais. Resposta correta. Letra E. Tranquilo, gente? Joinha, fácil, não há dúvidas.
Maravilha, maravilha. O objetivo aqui era colocar 10 questões para vocês, mas eu vou dar uma estendida, vou botar uma questão bônus, uma questãozinha bônus para ficar legal. Essa também fala da cobrança da dívida ativa. Ela também fala da cobrança da dívida ativa. Preste bem atenção, senhoras e senhores. Cobrança de dívida ativa. A dívida ativa, pessoas, a inscrição em dívida ativa é o controle da legalidade. É o controle da legalidade. E efetivamente, quando nós falamos da cobrança em dívida, da inscrição em dívida ativa, nós estamos falando sobre o momento em que a Procuradoria diz o crédito está dentro da lei, de acordo com a lei, portanto, ele pode ser executado, portanto, ele pode ser objeto de execução fiscal, tá, gente? Então, muito cuidado aqui, porque efetivamente, quando a gente fala da cobrança da dívida ativa, né, a gente efetivamente encontra o controle da legalidade. Essa questão caiu na prova de PGM de São Paulo, tá bom? Então, é uma questão importante, por isso que eu trouxe aqui como uma questão bônus pra gente. Vamos lá, letra A, a primeira afirmativa, né? Primeira afirmativa. A origem e a natureza do crédito são requisitos obrigatórios para serem observados no termo de inscrição em dívida ativa. O que você acha, galera? O que você acha? É requisito? Tem que estar presente? Não tem que estar presente? O que você está pensando aí? Questão interessante, hein? Vamos lá. Claro que tem que ter, né, gente? Porque a dívida ativa, ela é o controle da legalidade. Então tem que saber qual é a origem, qual é a natureza do crédito. Então isso é requisito necessário. Então a primeira afirmativa está correta, tá? 2. A possibilidade de protesto limita essa inscrição de tributos federais. Gente, qualquer ente federado pode protestar, tá? A lei de protesto autoriza qualquer ente proteste. Então a 2 está errada. 3. No caso de execução fiscal ajuizada contra a empresa cuja falência haja sido decretada em momento anterior ao ajuizamento do feito executivo, é possível, até a decisão de primeira instância, retificar a identificação do polo passivo da CDA para constar a informação de que a parte executada se encontra em estado falimentar. Está 100% correta essa possibilidade, até mesmo para que se busque a máxima efetividade da execução fiscal. Pessoal, eu espero ter sido eficiente com vocês, trazido questões que provocaram aí o seu brio para estudar direito tributário, para entender que direito tributário é fácil, que o CESP não é um monstro. Espero ter ajudado vocês de alguma forma. Agradeço profundamente o carinho, a audiência de vocês. Se você gostou aí, dá o seu like e cola na gente até a sua aprovação. Muito obrigado, um beijo grande e sempre à disposição nas minhas redes sociais. Me adiciona lá no Instagram, @GabiQuintanilha. Beijo, galera! Tchau, tchau.